Estamos ao vivo, sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho sobre o autista. Ainda não começamos, esse vídeo vai para o YouTube, estou falando isso para a live do Instagram, onde nós temos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Nós estamos aqui com 3 mães, 2 nesse primeiro momento, depois nós vamos estar apresentando uma terceira, e vocês vão poder fazer perguntas, caso queiram. Essas perguntas vão entrar aqui para a gente na TV, e nós vamos poder falar um pouquinho sobre essas dúvidas que vocês colocam. Não será uma live nem um vídeo muito grande. A princípio, põe lá novamente, Max, por gentileza. Gostaria de agradecer ao Vinícius, a Elaine, Giovana, Lene, o Wellington e Eliane. Como eu disse, não será uma live muito extensa, porque nós vamos nos ater a um tempo já determinado aqui, mas nós vamos falar sobre esse tema, autismo. Então, queremos que você fique aí, se você estiver gostando, deixe o seu like ou não, pode ficar à vontade. Mas, se você tiver alguma pergunta a fazer que não foi exposta aqui, fique à vontade, e a gente, à medida do possível, vai tentar responder. Bora lá, meninas? Bora. Ok. Eu tô aqui, Marcos? Gente, por que eu escolhi essa roupa, será? Ai, que ódio de mim. Não, esse sutiã também ficou legal, não. Ai, Jesus, eu esqueci que eu estou ouvindo. Ok, vamos embora. Eu acho que eu tenho que cortar essa live. Nada de ficar gravado, porque não vai dar certo. Certo? Oi, povo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam. E hoje nós estamos com uma proposta diferente para vocês. Hoje nós vamos falar de um tema bastante específico. Nós vamos falar sobre o autismo. E nós estamos aqui com 3 super convidadas que vai nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto. Nós também estamos ao vivo pelo Instagram, durante o período dessa gravação, e aí nós vamos estar verificando ali se tiver alguma pergunta, longe daquilo que nós estamos já expondo, ou que acrescente para aquilo que nós estamos conversando aqui, nós vamos aproveitar e estar respondendo essas perguntas. Por hora, muito obrigada pela sua presença, fique aí, deixe o seu comentário, se assim você desejar, curta e compartilhe esse conteúdo, que nós vamos estar trazendo sempre mais novidades para vocês. Bora lá! Eu estou aqui com 2 mães que fazem parte da Associação Atípica. A primeira é a Silmara Vieira Fernandes, ela é presidente da Associação AFAC, né? E a segunda, a Franciele Fernandes Ferreira, que é professora e psicopedagoga. Isso. Meninas, sejam bem-vindas. Por nada, imagina. Bora lá. O que é o autismo? Vamos começar. Vocês querem jogar um ping-pong? Vamos, pode deixar a Fran definir. Então, tá, vamos lá. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele pode ser identificado ainda na primeira infância. Certo. E ele tem 3 grandes áreas, né? Que é a comunicação, a interação social e o comportamento. Certo. Então, geralmente são déficits nessas áreas. Certo. E qual que é a causa? Quando a mãe está grávida, na gestação, né, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, então na própria gestação, na formação cerebral da criança, é onde acontece essa mudança. Isso é decorrente de alguma coisa que a mãe fez, que aconteceu na gestação, alguma coisa assim? Apontam que é 80% genético. Certo. Outros, assim, pouquíssimos, na verdade, apontam que teria alguma outra causa não genética associada. Mas a grande maioria dos estudos são todos voltados para a parte da genética. Certo. Fran ou Silmara, a gente tem ouvido muito que nossa, agora surgiu um monte de autista, todo mundo é autista, né? Como que é isso? Vocês sabem dizer mais ou menos quantas pessoas no Brasil foram diagnosticadas com autismo? Por que dessa percepção ou impressão de alguns de agora autismo é moda, né? Na verdade, isso daí não é moda, né? Sempre existiu, só que não tínhamos um diagnóstico certo.
as crianças eram diagnosticadas ou pessoas adultas erroneamente, né? Então, as pessoas, antigamente, elas eram internadas em manicômios. E sendo que o autismo, ele sendo bem assistido, né, com terapias multiprofissionais, a criança consegue viver tranquilamente em sociedade. Só que não é. Hoje as pessoas falam, nossa, mas tem muito autista, virou moda, todo mundo agora tem laudo, né? E na verdade não é isso. Quem nasce autista, morre autista, né? Então, infelizmente, lá atrás, as pessoas eram diagnosticadas erradas, né? Não tinham um diagnóstico como autismo. Então, hoje, graças a Deus, a tecnologia chegou, né? E a gente tem os profissionais para fazer esse diagnóstico ser certo, né? Perfeito. Pegando esse gancho da sua fala, me diz uma coisa, quais que são as características? Uma criança que você chama e ela não corresponde, faz contato visual. Não faz contato visual, ou você tem a impressão que ela não está te ouvindo, né? Uma criança que anda na ponta dos pés, uma criança que está na idade de começar a falar e essa fala não vem, né? Outra coisa muito importante. Isso já é assim, perdão, pontual ou algo que a mãe e o pai devem observar, já se atentar, né? A mãe e o pai tem que ficar muito atento. Outra coisa muito importante em cima dessa sua fala é aquela caderneta de vacinação. Quando a gente sai da maternidade, a gente recebe uma caderneta e ali tem todos os marcos, né, da criança. E muitas vezes a gente só leva aquilo para fazer a vacina. A gente não faz um acompanhamento, a gente não lê. Se todas nós, mãe, ler aquela caderneta, a gente vai acompanhar os marcos da idade de cada criança, do seu filho, e você vai entender se ele está em atraso ou não. É muito comum hoje, quando uma criança atrasa a fala, um parente fala, isso é comum. O seu tio ou alguém da nossa família falou com 5, 10, 6 anos. Não é comum, gente. Gente, essa fala é muito comum mesmo, você sempre ouve, né? Ele tem o tempo dele. Não, nós temos os marcos. Isso. É para isso que eles foram criados. Alguns geralmente demoram um pouquinho mais, outros estão certinho ali no marco do desenvolvimento, mas atrasar muito, não existe. Ele está no tempo dele. Não, Adiantar também é uma preocupação? Que você falou atrasar muito, acontece de ele adiantar? Nós temos criança na nossa associação que 1 ano, 1 ano e meio, ela está falando inglês e nunca foi numa aula de inglês. Nós temos criança que lê 3 anos, com 3 anos, Uau. lendo, alfabetizado. sabe. Isso também tem que ser acompanhado, né? Não é normal. Não é normal. Tem que ter um acompanhamento para essa criança, porque ela é uma criança com superdotações, né? E ela precisa de ajuda também. Até para poder entender esse processo dela, porque está diferente do que normalmente, né, se vê ali. Vai ter prejuízos também, porque a sala, os professores não vão conseguir acompanhar essa criança. Então, ela precisa de uma ajuda terapêutica, a família precisa de um acompanhamento para ter esse auxílio na escola. Exatamente. Simara, você estava falando sobre a questão da caderneta de vacinação. Me fez lembrar, não sei se ajuda ou não, aquelas agendas de bebê, de acompanhamento do bebê. Já vi algumas assim, o primeiro dentinho, não sei o quê. De repente, a mãe que tem aquele lá e faz dos filhos, ela tem uma percepção maior, porque essa caderneta, né, de vacinação... Exato, exatamente, porque esse acaba sendo um pouquinho mais limitado. E essa agenda, você consegue colocar com maior detalhe e observar ali, né? Foi nessa data, foi naquela. Não, estamos dentro. Se necessitar de um acompanhamento multiprofissional, vai até ajudar, né, esse diário de bordo aos profissionais entender a infância, né? Porque a gente sabe que esse diagnóstico e esse acompanhamento lá na primeira infância é de suma importância, por conta das podas neurais, né?
Isso mesmo. Que bacana, muito bom. Vocês estavam falando sobre a questão de algumas características mais. O que é mais comum? Porque eu recebi aqui uma convidada, por exemplo, que a filha dela é autista, diagnosticada, e ela supõe que ela seja também, mas ela está supondo, sim, já numa fase adulta. Quais que são as características principais para a gente... Aquele que é adulto, ninguém nunca falou do assunto, mas ele sempre percebeu que tem uma diferençazinha assim no seu comportamento. Vou até deixar para a Fran, porque a Fran recebeu o diagnóstico após o diagnóstico dos filhos. Olha, Fran, conta pra gente. A gente já quer saber como que foi. Eu sempre me senti muito diferente. Gente, né, desde a época escolar, eu não era aquela criança que era de muitos amigos. Né? Sempre fui muito próxima de algumas pessoas especificamente, tinha mais, né, essa afinidade. E não era aquela pessoa que me importava de sair, né? Então, assim, coisas que eu achava que eram da minha personalidade, mas são do autismo. Eu não atendo ligação. Ninguém. Nem meus pais podem me ligar. Eu tenho aversão de atender telefone. Se quiser conversar comigo, a gente vai conversar por mensagem. Áudio eu até consigo também, mas, né? Sair, se eu for num lugar que tem muitas luzes, eu começo com tontura. Então, eu achava que era alguma coisa, né? E são coisas que o autismo depois foram explicadas no diagnóstico. Quando ela estava em busca do diagnóstico dos filhos, ela foi, foi percebendo. Opa. Eu fazia, aí assim, conversando com a minha mãe, depois do diagnóstico deles, eu falei, mãe, mas eu fazia isso, eu me lembro de fazer isso, né? De ficar deitada, de assistir a televisão de ponta cabeça, por exemplo, uma coisa minha. Ler, eu não lia... É diferente isso, eu não hein? lia, né, o livro assim, não, eu tinha que ler o livro de ponta cabeça, porque... Gente, eu acho que na época escolar eu vi alguém fazendo isso. Achei super diferente, assim. Ser um super dom, mal leio normal. E assim, era uma coisa que para mim era normal, né? Então, era uma coisa sempre teve ali e ninguém interessante. nunca... Me diz uma coisa, qual foi a característica que você viu nos seus filhos que você falou assim, não, eu preciso buscar um especialista para entender se isso está ok, se preciso... Eu tenho gêmeos, tenho gêmeos no espectro, e é um menino e uma menina, então são totalmente diferentes as características do menino e da menina, né? O menino, ele tinha movimento estereotipado, né, o flap de mão, e ele corria, assim, sem pensar se ia bater em alguma coisa, assim, nada, então corria, se jogava, né? Atraso de fala, foi acho que a primeira que me levou a pensar que alguma coisa estava acontecendo ali. E também a mesma coisa, de assistir televisão sempre de ponta cabeça. Opa! Aí vamos sentar direitinho? Aí virava de novo. E muita rigidez. Nunca aceitavam não. Né? Então, a gente, depois de muita terapia, faz contato... Hoje faz contato visual, mas antes eu achava que meu filho era surdo. Aí chamava horrores. Não respondia. Não respondia. Eu falava, meu Deus, esse menino é surdo. Não é possível. Não é possível. E a menina, como as meninas camuflam mais, né? Isso é que é importante salientar. As meninas hoje, elas têm um diagnóstico menor, né? Somos em menor número. Por isso, a gente camufla muito mais do que os meninos. E a minha filha, ela foi na parte da rigidez também. E na parte da socialização. Ela não faz questão de socializar com ninguém. É o universo dela separado ali, tá bom. Certo. Fran, para você, como que foi pós-diagnóstico? Eu acho que é a palavra que todo mundo usa, né? Que é libertador. Quando você dá um nome para aquilo, você fala, nossa, eu pertenço a esse grupo. Tem mais pessoas igual a mim. Né? E a gente não estou sozinha. Não estou sozinha. Eu não sei se eu me equivoco, me corrige, tá? Tem uma pessoa próxima a mim que teve essa mesma sensação, mas uma das coisas que para mim me passou uma leitura é de você dar nome a algo, né? No sentido assim, de você entender que você tem um comportamento que você vê que é diferente, mas você não sabe se é você. O que está acontecendo? De repente foi, não sou eu. Tem algo que ultrapassa a minha vontade.
Eu nasci assim, eu sou assim. E, exato. Eu achei assim que o fato de saber que, por exemplo, não sei se tem essa questão. Vou pegar um exemplo próprio dessa pessoa. Me parece, não é uma pessoa tão próxima, que é uma pessoa muito inteligente, que sabe tudo, mas chegava na hora de fazer a prova, tinha dificuldade, não conseguia. E aí, depois desse diagnóstico, aqueceu o coração, saber assim, não sou eu, existe uma condição que é mais forte do que eu. Por mais que eu queira, chega ali, eu não consigo executar. Então, contigo aconteceu? Mesma coisa. Da mesma forma. E hoje também eu não faço mais questão. Eu sei das minhas limitações, porque antes eu achava, nossa, por que todo mundo consegue isso e eu não consigo? Ai, que maravilha, por que eu sou assim? Então, hoje eu não me preocupo mais. Não faço mais questão, por exemplo, de pertencer a um grupo. Hoje, se me cabe naquele grupo, tá tranquilo. Se não, tá bem também. E por isso que eu acho que foi libertador, porque eu não faço questão mais de ficar tentando... Não se cobra mais, né? Não mais esconder as suas vontades. Exatamente. Né, então, e eu acho que ao redor também, penso eu, que as pessoas se sintam um pouco assim, né? De entender mais de você e não exercer essa cobrança. Eu assisti um filme, não sei se encaixa nessa história, acho que é o Coringa, esse é o último agora que teve, tem uns 3, 4 anos, foi antes da pandemia que teve o lançamento dele, e eu particularmente, como eu fui para ver o entretenimento, eu particularmente não gostei, não que tivesse algo ruim no filme, mas você quer um entretenimento assim, ficar só vegetando na frente de uma tela e de repente tem tanta informação que você tem que administrar, que você tem que pensar sobre aquilo, não gostei desse filme. Mas eu lembro certinho de uma fala dele, que ele falou bem assim, o difícil, ele tem o diagnóstico de um transtorno, não lembro qual. Ele falou assim, o difícil de ter uma doença mental, que as pessoas querem que você se comporte como se não tivesse. E aí essa fala dele assim, deu um tapa na cara, porque eu me vi assim, quantas vezes você olha para outra pessoa, minha irmã, ela tem toque, e aí, por que essa pessoa está tendo esse comportamento? Ela tem toque, né? Mas a gente quer que se comporte como se não tivesse. Certo. Às vezes as pessoas falam, nossas crianças têm rotinas, né? E essas rotinas não podem ser quebradas. A gente, se ela passar numa rua para ir para a escola, todos os dias a gente tem que passar naquela mesma rua. Se ela almoçar num lado da mesa, todos os dias, ela tem que almoçar daquele lado. O mesmo prato. No mesmo prato, no mesmo copo. Então, as pessoas, quando vê isso, falam, não. É frescura. Isso é frescura. Ou a criança não quer comer, deixa com fome, que daqui a pouco ela come. Isso não funciona. Seu filho precisa de ajuda. Minha filha, ela tem 11 anos, a Sofia, e ela é autista, suporte 3, ela não fala, não verbal, e ela tem uma síndrome rara, chamada SYNGAP1. No Brasil só tem 16 pessoas com essa síndrome. E ela, se ela resolver que ela não vai se alimentar, ela passa meses. E o que você faz para... A gente fica buscando recurso com nutricionista hospitalar, alternativa em casa, e as pessoas muitas vezes não entendem esse processo, né? Então, a gente tem que buscar meios para acolher e ajudar essa criança. A Sofia, por exemplo, tem um comércio aqui na cidade. A Sofia ficou 6 meses comendo na frente da loja. Eu passei 6 meses indo 2 vezes lá no começo da cidade, simplesmente para ela ver o logo à frente, a imagem que tem na frente. E a gente ia todos os dias. Até que um dia o gerente me procurou e perguntou o que eu fazia lá todos os dias. Aí eu mostrei minha marmita, dois copos com água, com suco. E ele falou, tô vindo alimentar minha filha. É assim que funciona com eles. E depois isso passa. Mas é no tempo deles, não é no nosso. Isso com muita ajuda terapêutica e buscando acolher. Silmara, nessa sua fala eu vejo o quanto é importante a ajuda e o diagnóstico, né? Sim, todo esse conjunto. Porque, por exemplo, se você não tem esse diagnóstico, esse acompanhamento, essa orientação, essa particularidade dela, você pode ignorar. E aí...
Faz o quê? A pessoa vai apanhar para comer, vai ser hospitalizada por fraqueza, porque não come. Sonda, né? Porque a gente não, como ela não fala, a gente não estava entendendo onde ela queria ir, né? Então é todo um trabalho. E nós temos mensalmente uma roda de conversa com as mães atípicas, com psicólogos. E a gente escuta muito, as mães choram muito, se bateu no filho. Porque bateu. Porque uma vizinha, uma avó, uma tia falou que tinha que corrigir. Então, assim, é muito triste ainda a gente ver famílias passando por isso. E adicionando a fala dela, temos mães até que relatam que chamam o conselho tutelar porque a criança está chorando. Então, às vezes, está chorando porque está com uma rigidez, não quer aquele alimento, e os vizinhos, eles não querem saber o que está acontecendo. Eles vão lá... Isso é muito comum. Comigo, a polícia militar foi chamada. Eu, em frente a um comércio, acho que até seu patrocinador pode falar, Casa e Decoração. Meu patrocinador. Depois pode cortar. Não pode deixar. Imagina, pode E deixar. daí eu estava ali na esquina e a Sofia entrou numa crise desde o 2 de junho. E o pessoal estava indo para a igreja porque ia ter uma procissão e as pessoas viram ela em crise. E as pessoas não entenderam o que estava acontecendo ali. Eles acharam que eu estava maltratando a Sofia e acionaram a polícia. Quando a polícia chegou, eles tinham levado uma mordida, meu ombro estava sangrando, meu cabelo todo bagunçado, da menina todo bagunçado, e nós ali, eu contendo ela. E a polícia simplesmente desceu de um modo muito assustador, depois entenderam o processo e deixou eu ir para casa. E outra vez, depois que a gente teve uma conversa, uma fala lá com o pessoal, eles entenderam e outra vez ali na Guaporé, a Sofia estava com crise e a polícia me auxiliou e me ajudou. Então, assim, a gente percebe que às vezes é falta de conhecimento da população, instrução, que acontece alguma coisa, né? Se uma pessoa ver alguém no supermercado, na igreja, com movimentos repetitivos, choro, que eles podem levar a pensar que é uma birra, isso não é uma birra. Isso é uma crise, ele está fora do ambiente de costume, é muito estímulo, muita exatamente. cor, muita luz, isso incomoda eles. Silmara, eu vi 2 pontos aí muito importantes na sua fala, que o conhecimento é muito importante e tentar entender o que está acontecendo ali antes de tomar uma atitude. Eu vi que dentro disso é muito importante a capacitação dos profissionais, para que eles saibam como abordar, que a gente escuta muito, eu como jornalista, mas eu não sou jornalista de notícia, mas você escuta muito noticiário que a polícia entrou na casa errada. E foi descobrir, já tinha quebrado tudo, tinha agredido alguém, porque não, de repente não ouviu o que a pessoa... Isso é notícia, não estou dizendo que seja verdadeiro, são manchetes que você vê. Então, assim, entender o contexto e a forma de abordar, eu acho que é muito importante desses profissionais, porque de contrapartida da população que não entendeu, para mim, me vende assim, ali eles não estavam entendendo, porém fizeram alguma coisa, porque muitas vezes existe uma omissão, principalmente que a gente vê agora na questão da internet, que as pessoas filmam e jogam. Você vê umas cenas assim horríveis e a pessoa está ali com o celular filmando, ela não faz nada para tentar impedir aquela situação, porque nesse caso a sua filha estava em crise, precisava de ajuda, mas pensa uma situação que não é uma criança autista, realmente não está tendo uma crise ali, mas está tendo uma violência e as pessoas estão assim, não é comigo, passa. Mas Tem mudado bastante. Eu mesmo recentemente caí numa blitz da PRF e quando eu vi a blitz eu falei, meu Deus, o documento do carro. Tinha recém pago, só que eu tenho um aplicativo. E parei o carro antes da blitz. E o policial falou, olha, vamos encostar aqui. O que aconteceu que a senhora parou o carro? Tá irregular? Aí eu peguei, dei meu documento, dei minha carteirinha, né, meu CIPTEA, e falei, olha, estou do espectro, preciso de antecipação. Se o senhor me der 1 minuto, eu vou abrir o documento do carro aqui no aplicativo e te mostro. Aí ele falou, não, tranquilo, seu tempo. Eu achei muito bacana que ele, ele entendeu, né? Exato. Aí passou aquele susto da blitz, peguei o aplicativo, falei, tá aqui o documento. Aí entreguei para ele, aí ele falou, não, tranquilo, pode seguir.
Porque no relato da Silmara, é que ela falou assim, chegou assim um pouco mais bruto, né? Tava tendo aquela situação e eu já fiquei pensando, falei, meu Deus, se o profissional ele não tem essa sensibilidade de tentar entender também o que está acontecendo e já parte para tentar ajudar aquilo que, de repente, nem está precisando daquele tipo de ajuda. Aí, piora. Tem mudado Muito, graças Verdade. a Deus. Ai, que O poder maravilha. público, a polícia militar tem nos acolhido até dentro do batalhão e tem feito esse papel, né, de informação lá dentro mesmo. E isso foi há muito tempo atrás. Sofia era criança, né, bem bebezinha. Hoje Sofia está uma moça com 11 anos, está do meu tamanho. Mas isso foi muito tempo atrás e a gente percebe agora que esse último que ela deu ali na avenida, eles já vieram, já desceram do carro, já me ajudaram a colocar lá dentro do meu veículo. Então, assim, a gente percebe que Cacoal está tendo bastante informação, a TV, a rádio, o podcast, está trazendo isso, Muita esse conhecimento, exatamente. né? E nós, como associação também, a gente vem trazendo muita palestra, muita informação, fazendo panfletagem. A gente vem fazendo esse trabalho, né? Que maravilha. Eu gostaria só de fazer uma pergunta que está aqui, depois já vamos dar uma olhadinha no chat, ver se tem alguma pergunta, sobre o autismo. Se autismo é uma doença e se tem cura. Autismo é uma condição, É uma né, Fran? condição, é um transtorno. Quem nasce autista, morre autista. Não tem E cura. como não é doença, então não tem tem cura. cura. Não pega, não é contagioso. Perfeito. Silmara, você falou sobre a questão, acho que foi você que falou. Se não foi você, foi a Franciele? ai, que óbvio isso. Sobre a questão de... Não, foi a Franciele. De mais meninas, né? Terem mais... Na verdade, as meninas, camuflam. Tem o masking, né? Que chama, mascaram mais os sintomas. É isso mesmo. Que eu, na minha pesquisa aqui, diz que a prevalência é de 4 vezes mais meninos do que meninas. Aí é por conta dessa camuflagem? Camuflagem, exatamente. Isso é só um dado, né, Fran? Isso. Porque na realidade é porque as meninas fazem essa camuflagem e acaba o diagnóstico demorando mais um pouquinho. Que assim, falando de números, né? Hoje, 1 em cada 36 pessoas está no espectro. Né, e a tendência é que chegue a 1 a cada 30, né? Estão em fase de estudo, que eles fazem, né, por períodos de tempo. Então, hoje, 1 a cada 36 é a prevalência de 4 meninos para uma menina, justamente porque é mais difícil fechar o diagnóstico. Resumindo, Geralmente, fecha-se só nos níveis mais altos. se você não tem um autista em casa, provavelmente vai ter um parente, um sobrinho, um filho, um neto, isso vai acontecer. E assim, um alerta, né, eu como professora, então assim, na sala de aula sempre vai ter um autista, sempre vai ter um coleguinha. Além do autismo, né, a gente tem que alertar que o autismo ele nunca vem só, a gente traz sempre as comorbidades. Então tem o autismo, que vai trazer um TDAH, que vai trazer um transtorno de processamento sensorial, que vai trazer outras coisas juntas ali. Então na sala de aula, é certeza, sempre vai ter 1 ou 2 autistas ali. Fran, como autista e mãe de autistas, qual que é o conselho que você dá para nós? Que não somos autistas, mas para que a gente possa ter um olhar mais sensível, não só no pensar, mas socialmente, no comportar. Você falou da questão da escola. Muitas vezes eu estou deduzindo, tá? Muitas vezes falta assim, a sensibilidade do pai e da mãe que não tem um filho com um diagnóstico, né? Que isso é normal. Infelizmente, é normal ter um pai ou uma mãe sem noção que acaba passando um pouquinho ali. O que você... 2 alertas, né? Sempre como você falou, sempre tem uma pessoa sem noção. Então falta um pouco de empatia, né? E nós temos também aquelas famílias que negligenciam o diagnóstico do filho, porque tem algumas mães que elas não querem ter um filho deficiente. Né? Então todas as características estão ali e elas negligenciam levar o filho na neurologista para começar a investigação e tudo. Então, são 2 coisas. Tem um pouco mais de empatia com quem está no diagnóstico e não fechem os olhos para quem possivelmente esteja no espectro ou alguma outra comorbidade ou síndrome, né? E está ali sofrendo, porque causa um sofrimento na criança.
Vou aproveitar e fazer uma pausa nesse momento para agradecer a Yogo Milk, que carinhosamente mandou iogurte aqui para as minhas convidadas. Também quero agradecer aos patrocinadores, que nós vamos estar olhando aqui na tela. A Casa Decoração, Plano da Economia, Clipão, a Macanhão Máquinas e a Farmácia de Manipulação Pro Fórmula. Muito, muito obrigada pelo patrocínio de vocês. Sem vocês não seria possível a gente estar aqui compartilhando e ouvindo e aprendendo muito sobre esse tema de autismo. Bora lá? Vamos dar sequência aqui. Nós estamos com a Silmara, que ela faz parte da Mães Atípicas já, nós vamos falar sobre isso. E ela, inclusive, é presidente. Acho que eu preciso chamar a secretária. Não, presidente. E aí nós estamos também com a Bruna Rafaela Caetano. Olha, só gente maravilhosa aqui. A Bruna é doutorada? Doutora. Gente, currículo aqui é fantástico, gosto muito. Bora lá, meninas. Vamos falar um pouco, Bruna, sobre esse assunto que nós acabamos de abordar. Tem alguma coisa que você acredita que nós devemos acrescentar nisso? Porque aí, agora, depois disso, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o trabalho da FAC. Só lembrando, que a Bruninha é mãe atípica, mãe de pessoa autista, duas. Ela também é autista e o esposo, o Dr. Raul, também é autista. Não, então não esquece a minha pergunta anterior, nós vamos focar em você. Não é? Nós vamos focar em você. Quem que foi a primeira a receber o diagnóstico? É a Giovana, a minha filha mais nova. O que você percebeu nela que você falou, não preciso procurar um especialista? Então, a Gigi, desde bebê, era um bebê bem diferente das minhas outras duas filhas mais velhas, né? Ela era muito quietinha. Ficava muito quieta no berço, ficava lá tranquila, dormia bem, dormia sozinha, né? Então, já era um pouquinho diferente. E ela teve, assim, a Fran até falou com relação aos marcos de desenvolvimento, foi justamente isso. A Giovana, ela teve, né, todas as fases ali fisiológicas para cada mês, porém ela até começou a fala, mas depois ela teve o que nós chamamos normalmente de autismo regressivo, porque está relacionado com as podas neurais. Aí foi aproximadamente próximo de 1 ano, ela já não falava mais nada. Com 6 meses ela até iniciou algumas falas, né? Mas depois ela foi regredindo e ela parou de falar. Falava quase nada. E aí a fala, né, que foi o fator preponderante, para nós começarmos o processo de avaliação. Então começou primeiro com a Gigi, né? E você, quando que você começou o seu processo? Então, depois da Giovana, como todas nós, mães atípicas aí, nós começamos a ter mais conhecimento, né, buscar mais informações. A mãe mergulha num universo que ela só estuda de noite, A gente vira um pouco terapeuta, tá? As mães são mães especialistas. Se né? tornam as melhores terapeutas, porque vocês estão ali na prática, né? Estão vendo cada reação. E aí eu comecei a estudar bastante, comecei a fazer vários cursos. E foi a partir disso que eu comecei a me auto-identificar, né? Porque é um processo, você começa a identificar a similaridade, né, que existe entre todos aqueles critérios diagnósticos com você. E aí você repassa, né, desde a sua infância até os dias de hoje, vamos dizer assim. Aí eu fazia assim, entendi. E aí você começa a fazer essas ligações e entende. Então, depois da Giovana, fui eu. Depois o Raul, depois a Aniela e agora a Maria Vitória, né, que vai iniciar um processo de avaliação para a neurodiversidade também, né, não especificamente só para o TEA, né. Então, assim, foi um efeito dominó, né. O Raul também foi nesse processo de estar entendendo? Isso, também. Aí, olha que esse aí eu também fazia. Foi justamente porque observando as meninas, né, a Giovana, eu falo que ela abriu as portas, né? Abriu as portas para esse mundo que nós desconhecíamos como rótulo, né? Assim, como diagnóstico, como CID. Mas era um mundo que já era só nosso, né? Que sempre foi só nosso.
E que aos olhos da sociedade você vive fora de um sistema, né? De uma caixinha em que você não se encaixa, que foi como a Fran disse, e que você se sente muitas vezes, assim, menos, né, do que os demais. Você já fica com uma baixa autoestima em função dessas ações que normalmente são comparativas. Mas você vive ali tranquilo, né? É mais a questão de uma pessoa neurodiversa, né, de uma pessoa com deficiência, a questão em si não é ela com ela mesma ou ela com o ambiente familiar, que já conhece todas as especificidades, é mais essa sociedade lá fora, como recebe a pessoa com deficiência. É muito mais difícil. Né? Porque ninguém está preparado, são vários fatores, né? A questão da acessibilidade estrutural, né? Arquitetônica, mas principalmente atitudinal, né? Aí é onde tem um peso maior, então, mas vamos lá, né? Bora. Isso aí. Nós somos indesistíveis. Que maravilha. Quanto tempo faz que você já é diagnosticada? Já vou para 4 anos. Qual a principal mudança que você percebeu na sua vida depois do diagnóstico? O que mais, assim, acrescentou? Ou a principal mudança mesmo? É a questão da aceitação, né? Do acolhimento de si mesmo, porque já por se sentir tão diferente, né, dos demais, nem você mesmo consegue se acolher, mas a partir do momento... Não é que você queira ganhar uma rotulagem ou queira ganhar uma definição, né? Mas a partir do momento que você tem um norte, a partir de determinadas características e situações, você passa a se aceitar como você mesma é, né? E tá tudo bem, essa é a principal questão, né? Tá tudo bem ser assim, eu acho que essa é a riqueza do mundo, né? A neurodiversidade, são todos esses cérebros diferentes que existem, e que fazem com que ele seja rico, né? Não a questão de ser todos iguais, o mesmo padrão. É verdade, é verdade. Meninas, vamos falar um pouquinho da FAC. A associação, ela não tem um ano ainda, ou tem registrada, né? CNPJ, a gente tem 8 meses. Certo. Mas de grupo de WhatsApp, a gente já vai para 4 anos. A fundadora do grupo de WhatsApp foi a Bruna com a Ana Rúbia, porque através do diagnóstico dos filhos resolveram, né, buscar esse apoio, troca de experiência, e elas montaram um grupo de WhatsApp e em pouco espaço de tempo já tinha 150 mulheres nesse grupo, porque elas abriram para as mães. Eu preciso só abrir um parênteses e dizer que eu estou com tudo e não estou prosa, que eu estou com a presidente e a criadora. Tá numa mulherada boa aí, né? Nós temos Nós somos em 9. E nós sozinha a gente não faz muita coisa, né? Então, a gente são um grupo de mulheres fortes, que a gente resolveu se unir para trocar experiência e ajudar essas pessoas que estavam chegando com esse diagnóstico sem rumo, sem saber para onde correr. E daí a gente começou, eu entrei logo depois, logo no comecinho, eu entrei no grupo das meninas, e eu falo que a Ana e a Bruna foram um divisor de águas na minha vida após diagnóstico, porque eu sempre me perguntava, eu nunca falei para Deus o porquê, eu queria saber qual era o propósito, porque tudo que a gente passa aqui, a gente tem que entender qual é o nosso propósito, e a gente se uniu e logo, hoje, o grupo da Associação AFAC, nós temos 317 mulheres nesse grupo. E tem 8 meses que nós estamos com a associação com o CNPJ. O que a gente faz no nosso grupo? Qual é o intuito dele, né, da AFAC? É cuidar de quem cuida. Porque os nossos filhos, a maioria deles, tem terapia ou no particular, ou no Cernic, ou no Centro do Autista. Eles fazem esses acompanhamentos, né, em várias clínicas que tem na nossa cidade. Mas nós, mãe, família, ficamos... Quem cuida? Correndo de um lado para o outro, sem saber quem cuida, né? E daí a gente veio trazer esse acolhimento para essas mães, mostrar que existe vida após diagnóstico, né? E mostrar os direitos que essas famílias têm. Porque muitas não têm conhecimento, né?
Então a gente faz parceria com a Defensoria, né, e queremos aqui agradecer o Dr. Robertson, que recebeu a gente assim com maior carinho e empatia, e a gente conseguiu ali ajudar 25 mães no dia D que a gente fez, com terapia, medicamentos e consulta, né, Bruninha? E a gente traz palestrante de fora para palestrar para essas famílias. A gente, na OAB, a OAB também é muito parceira, né, da nossa associação. A gente... o Centro do Autismo, o CERNIC, então a gente vem tentando trabalhar em conjunto com todo mundo, né? E a gente fala que se essas mães entenderem o processo, a vida delas vai ser muito mais leve, né? E quando a gente se fala em família atípica, é diferente, né? Do que quem não vive na diversidade, né? Os nossos filhos têm rotina, a semana é muito cansativa, né? A gente tem um ditado, né, Bruninha? Que uma mãe atípica é a mesma coisa de um soldado na guerra. Né? A gente tem que estar em alerta o tempo inteiro. E a gente vem fazendo esse trabalho. Nós proporcionamos também eventos para nossas crianças, porque a maioria das nossas crianças não conseguem participar de aniversário, de uma festa no final de ano da escola, uma apresentação no Dia das Mães. Então a gente vem trazendo isso. Agora mesmo a gente está organizando uma festinha em comemoração da Semana da Mãe Atípica, né? Que a Semana da Mãe Atípica se comemora na 3ª semana de maio. Então a gente já está começando a organizar isso. E a gente vem fazendo isso com essas famílias, acolhendo. Na pandemia a gente acolheu muitas mães, né, Bruninha? Com um processo de depressão muito sério, tendência suicida. Então a gente vem fazendo esse trabalho também no privado, conversando com essas mães, acolhendo. Parceria, né, com o deputado. Parceria, o deputado Cirone Deró também vem nos auxiliando muito, né, nesse trabalho, vem nos ajudando. Então, assim, a gente vem fazendo esse trabalho com essas famílias. A Bruninha também, quando começou o trabalho, era só ela e Ana, né? Então, depois que elas tiveram essa ideia de criar esse grupo, a gente vê que nós, famílias atípicas, tivemos uma visibilidade na cidade, né? A gente começou a ter voz e vez, né? Então, isso é muito interessante e o que a gente tem sempre a frisar, que nós, mães e nossos filhos, têm direito de estar aonde eles querem estar, né? Então, seja na escola, seja no shopping, seja no supermercado, aonde eles quiserem. As pessoas, simplesmente, que elas precisam ter é empatia, né? E é preciso lembrar também que muitas vezes a gente falou aqui hoje sobre crise, né? Uma pessoa, um cadeirante, a gente não toca na cadeira dele porque aquilo ali faz parte do corpo dele. Uma criança autista em crise também, a gente tem que ter o mesmo pensamento. Você não pode chegar ali já colocando a mão. Quem vai direcionar como vai ser essa ajuda é a mãe. Nós conhecemos os nossos filhos. A gente sabe qual é a forma que tem que conduzir isso, né? Então, nós como associação, a gente vem fazendo esse trabalho com as mães, trazendo informação, conhecimento e ajudando em todos os âmbitos, né, que a gente pode fazer. E com o CNPJ isso fica muito mais fácil. Muito bom. Na sua fala aí, eu adicionaria essa questão, quando você falou da cadeira, do toque, o respeito, né? Respeite. Respeite o outro, respeite a maneira de ele ser. Sim. Perfeito. Meninas, Silmara, só me fale novamente quantas pessoas hoje faz parte da AFAC, e eu gostaria que vocês deixassem um contato, quem quem tem interesse em ter mais informações sobre a AFAC, como que ela faz para entrar em contato com vocês? Nós hoje, no nosso grupo de WhatsApp, mas a gente sabe que ainda existe muitas famílias que ainda não foram alcançadas, né? A gente está com 317. Como a gente só tem 8 meses de CNPJ, a gente ainda vai começar a fazer o cadastro, né? A gente só tem um grupo de WhatsApp que a gente troca experiência e se reúne e monta eventos e tudo mais ali pelaquele grupo. Agora a gente, logo após o Dia das Mães, a gente está pensando em começar a fazer esse cadastramento para a gente ter um controle. A nossa associação, é bom frisar também, que não é só autismo. A gente tem diversas síndromes e deficiências, né? Então,
síndromes raras, então a gente tem que sempre frisar isso, porque senão fica assim, é um grupo autista e outra pessoa que está lá em casa e está vendo a gente vai falar, não, eu não sou autista, então eu não vou procurar. No momento, aonde vai encontrar a gente é no Instagram. Só é deixar a mensagem lá, a FAQ, né, que a gente vai estar respondendo e adicionando no grupo e acolhendo essa família. Meninas, vou agradecer a presença de vocês. Vou convidá-las a gente estar nos organizando, agendando novamente, para a gente estar falando de outras deficiências, justamente porque essa sua fala de que não é só autista, e às vezes eu acho que é importante levar informação de outros tipos também, que às vezes a pessoa está lá em casa, né? Eu não estava sabendo que eu também poderia fazer parte, ou meu filho poderia ser incluído nesse. Eu acho que seria interessante a gente estar levando essa informação. Por hora, muito obrigada mesmo. Pode, super. Eu só queria agradecer você pelo convite, né? Nós ficamos muito honradas em estar aqui com você, que a minha mãe também já passou por aqui, né? Esses dias foi maravilhosa a entrevista com ela. E também deixar bem claro, Silene, que assim como na organização aquele dia, né, do evento da Síndrome de Down, que nós estávamos juntas com você, as mães que se reuniram, né, que eu disse que são 9 mães hoje, para coordenar esse trabalho da associação, são todas mães atípicas, né, que fazem parte desse mesmo mundo e mesmo tendo uma vivência diária que é um pouquinho turbulenta, né, vamos dizer assim, elas se doam voluntariamente. Né? Então, a nossa associação, todas são voluntárias, né? Não existe algo que não é, né, algo remunerado nem nada disso, mas é um trabalho voluntário. Né? Então, a Ana Rúbia, né, que está em Curitiba agora com o Miguelzinho, que está em tratamento, a Silmara, a Fran, a Cris, a Raquel, a Pri, a Jéssica, a Lorane, todas elas fazem parte, né? São essas 9 meninas que compõem esse grupo, né? Que é o que tem a diretoria, né? As secretárias, né? Conselho fiscal, tesoureiro e tudo isso. E são mães que se dedicam e que sabem que a partir do momento que você, né, faz e tem aquele carinho pela sua família, pelo seu filho, o amor ele pode se multiplicar e pode atingir outras famílias, né? Então esse é o intuito dessa multiplicação aí, né? Gerando mais amor também para os demais, que muitas vezes falta instrução, né? Falta um acompanhamento e até um abraço, né? Um carinho, um sorriso. É verdade. É isso aí. Meninas, muito obrigada e parabéns. Porque é muito fácil olhar para o próprio umbigo, cuidar do seu próprio problema, mas o que vocês estão fazendo é ir além. Tá cuidando de vocês, mas cuidando do outro também. E sendo cuidada mutuamente, né? Então, parabéns. Parabéns mesmo. Por nada. E você, não saia daí. A gente se vê logo, logo. Beijos.